positivo para mim. Então, gente, vamos começar o estudo de energias, tá bom? Então, nós temos alguns tipos de energia que são estudadas na física, tá bom? Isso que a gente vai ver agora. A equação que descreve essa energia, o que ela caracteriza e exemplos de resolução dos três tipos de energia que são estudados na física, tá bom? Então, o primeiro tipo de energia é a chamada energia cinética. Como o nome cinético já diz, ó, cinético vem de movimento. É quando há um movimento de algo, algo está se movimentando. Então, a energia cinética é a energia do movimento. Então, um carro está passando, uma pessoa está caminhando, uma partícula está se deslocando de um local para outro, está se movimentando. Isto é energia cinética, tá bom? A fórmula, coloco EC como energia cinética, é mv² dividido por 2. O que é o EC? É a energia cinética. Se você quiser representar como E, pode ser. Eu só vou colocar EC para diferenciá-la dos outros tipos de energia que nós veremos logo na sequência. O que é o M? É a massa, que é determinada em quilos. A energia, gente, como sempre, o Sistema Internacional de Energia é o Joule. O V é a velocidade, como vocês já devem saber da física. A física geralmente V é velocidade, né? E é isso. E o 2 é 2, né? Então, ela é determinada experimentalmente essa equação. Então, você determina experimentalmente qual o valor da energia cinética por esta equação aqui. É uma equação quadrática com relação à velocidade, mas ela não é complicada de ser resolvida ela somente, tá bom? Então, a gente vai estudar essa energia separadamente nesta videoaula, tá bom? Então, onde que a gente pode encontrar a energia cinética, então a energia do movimento? A gente pode encontrar assim, por um exemplo. Ó, meu desenho, vocês sabem que eu já falei em outra videoaula, sou um péssimo desenhista, mas vamos lá. Uma pessoa, tá bom? Está caminhando, correndo com uma velocidade de... Vamos lá colocar... Nossa, é muito alta. 10,8 km por hora. Olha, essa velocidade, a velocidade é altinha. A pessoa está correndo num pique acentuado. Normalmente uma pessoa caminha numa velocidade que é por volta de 5, 6 km por hora. Que essa pessoa está indo bem, né? Está indo bem. Não sei quanto tempo ela se desloca. Mas ela está caminhando com essa velocidade e a pessoa tem 60 quilos. E eu quero saber qual a energia do movimento dessa pessoa, tá bom? Qual a energia do movimento dessa pessoa? Na prática, a gente tem outros fatores que vão influenciar na questão energética, tá bom? Então, quando você vai procurar na internet, vai encontrar que a energia liberada na queima de uma corrida, por um exemplo, é de tantos quilocalorias ou quilojoules. Pode ser colocada, geralmente colocam em quilocalorias. Tem esses dados são dados mais práticos. Isso varia muito do metabolismo de pessoa para pessoa, mas isso daí são dados mais precisos, práticos, tá bom? Aqui a gente determina experimentalmente, desprezando todas as forças dissipativas, considerando os sistemas perfeitamente homogêneos. Então, um dado não vai ser compatível com o outro. Por quê? Porque lá são os dados práticos que a gente tem em situações que são do dia a dia. Aqui você tem dados que são dados mais colocados para a gente de uma forma mais teórica, onde você aprende na física da onde vêm esses dados, onde eles tiram os dados, para depois chegar a uma conclusão prática desses dados, tá bom? E aqueles dados lá também, se você for procurar na internet, vão variar muito. Se estiver em subido, se estiver em descido, se estiver contra o vento, tudo isso não é considerado também lá, tá bom? Então, eu quero saber aqui a energia cinética dessa pessoa. Primeiro detalhe que vocês têm que ter, tem que estar tudo no sistema internacional. A massa está em quilos? Tá, a massa está em quilos. E a velocidade está em metros por segundo?
Não, a velocidade não está em metros por segundo. Como que eu faço para transformar a energia de quilômetros por hora para metros por segundo? Para quem não lembra, faz dividido por 3,6. Por que 3,6? Porque uma hora são 3.600 segundos. E um quilômetro são 1.000 metros. 3.600 dividido por 1.000 dá 3,6. Daí que sai 3,6 para quem não lembra. 10,8 dividido por 3,6 vai dar 3 metros por segundo. Somente 3. Tá bom? Agora, a gente tem que usar a equação da energia cinética. Energia cinética, fazer aqui, ó. É igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Energia cinética é igual. Quanto que é a massa? 60 quilos. E a velocidade? 3 ao quadrado, porque a equação diz que ele é a velocidade ao quadrado, dividido por 2. Primeiro a gente resolve a operação quadrática aqui, porque antes da multiplicação, operação quadrática, você sabe das prioridades matemáticas ali. Energia cinética é igual a 60 vezes 9, dividido por 2, tá bom? 60 vezes 9, 6 vezes 9, 54, então vai dar 540, dividido por 2, 270 joules. Tá respondido o exercício de energia cinética, o primeiro exemplinho bem simplesinho para vocês. Então, relembrando, energia cinética, para eu poder determinar, eu tenho a massa e a velocidade. Eu tenho que ter a massa e a velocidade para achar a energia cinética, que é a energia do movimento. Quando eu pego a equação da energia cinética, eu tenho que a energia cinética, daqui do exemplo 1, eu tenho uma pessoa de 60 quilos que está caminhando com uma velocidade de 10,8 km por hora. Tem que trabalhar no sistema internacional para a energia ser em joules. Eu peguei e substituí a massa pelo 60, a velocidade eu transformei de km por hora para metros por segundo dividido por 3,6. Deu 3, eu joguei na equação, 3 ao quadrado vezes 60 dividido por 2, deu 270 joules. Tá bom? Vamos fazer um exercício agora que eu fiz um esboço do exemplo para vocês entenderem como seria o esquema. Agora a gente vai para um segundo exemplo. O segundo exemplo, a gente vai determinar a questão da energia cinética em relação ao exercício descritivo. Um carro de 500 quilos se desloca com velocidade de... Vamos pensar aí, 36, 36, 72, 28, 72 quilômetros por hora. Qual sua energia cinética? Obviamente, se fosse um exercício de vestibular, geralmente exercícios vestibulares não são tão diretos assim, mas obviamente ele teria que dizer assim, desprezando as forças dissipativas. Na próxima aula de energias, a gente vai ver a relação da energia quando eu tenho ali alguma força dissipativa que impeça um percentual da energia. Por um exemplo, dessa energia está tendo força dissipativa de atrito, resistência do ar, de tal forma que a energia cinética seja 30% da atual. Então, você teria que multiplicar no final por 30% essa energia, tá? Acontece isso. Algo também que é interessante, a gente ainda não trabalhou a questão do princípio da conservação de energia, tá? Daí que a gente vê questões mais práticas da transformação de uma energia na outra no nosso cotidiano. Então, por um exemplo, uma água do rio, ela tem um certo movimento. O movimento da água que vai se deslocando, né, com relação à questão gravitacional terrestre, então questão gravitacional mesmo, ele vai indo, vai se deslocando as quedas d'água.
Os pontos mais altos para os pontos mais baixos. Teoricamente, nas nascentes estão os pontos mais altos. Aqui, por exemplo, no Paraná, em Guarapuava, estão região de nascentes de vários lugares, né? E das nascentes vão desembocando em outros rios e vão se deslocando, percorrendo trechos, chegando até normalmente o mar, que é o nível 0, né? Então imagine lá, está se movimentando a água. Então o que está tendo da água? Uma energia cinética, uma energia do movimento. E eu vou utilizá-la ela para a questão de uma hidrelétrica. Então eu posso usar essa energia para fazer uma ação, tá bom? Isso seria o interessante dentro da energia. Transformar uma energia na outra. Isso o homem aprendeu ao longo dos tempos. Como dominar os recursos naturais para gerar energia. E isso a gente vai ver logo na sequência. A gente está vendo separadamente cada energia e depois a gente junta tudo em questões teóricas e de cálculo. Claro, Enem, gente, está cheio de questão de energia. Só que você tem que lembrar das fórmulas de energia para tentar resolver o problema que normalmente não tem uma ou duas equações. Normalmente você joga em 3, 4 equações. São os exercícios mais elaborados normalmente do Enem. São as questões de calor e de energia, tá bom? As eletricidades tem algumas também que são complicadinhas. Gente, então, aqui, como que eu resolvo? Um carro de 500 quilos. O que é 500 quilos? É a massa. Dessa vez eu não vou fazer o esquema, vou tirar só os dados, tá? 500 quilos. Se desloca com velocidade 72 km por hora. Velocidade 72 km por hora. Qual a sua energia cinética? Simplesinho. Massa, velocidade. Problema, de novo, quilômetros por hora. Vai ter que dividir por 3,6. Vai dar 20 metros por segundo. Tá bom? Joga na formulazinha. Energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Energia cinética é igual a massa 500. Velocidade 20 ao quadrado dividido por 2. Energia cinética é igual a 500. 20 ao quadrado é 20 vezes 20. 2 vezes 2, 4 com 2 zeros. 400. Dividido por 2. Aqui a gente faz a continha, né? Energia cinética é igual a 5 vezes 4, 20. E vai ter mais 1, 2, 3, 4 zerinhos. 1, 2, 3, 4 zerinhos. Dividido por 2. Energia cinética é igual a 2 dividido por 2 dá 1. E 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Ou seja, 100 mil joules. Poderia aparecer no vestibular, ao invés dessa forma, na base de 10. Tá? Pra você ver a energia cinética que tem um carro. Carro de 500 quilos. E 72 km por hora. Imagine a energia de um carro que esteja com maior massa. Tem carros que chegam a quase 2 toneladas, um caminhonete. E a velocidade que chega, às vezes chega nos 72. A lei permite-se ser 110 km por hora em rodovias. Em algumas ainda. Mas tem carros que se deslocam, obviamente, dependendo da pessoa que estiver dirigindo, a o dobro, 144. Não é uma coisa tão inviável assim. 144 seria o dobro. E 4 vezes a velocidade, então isso aqui aumenta 8 vezes. Então, para chegar em velocidade, em energias maiores, é fácil. Partículas subatômicas, elas quase não têm massa, mas a velocidade é quase a velocidade da luz. Então a velocidade é muito alta. Quem não sabe a velocidade da luz de partículas, 3 vezes 10 a oitava. Então imagine 300 mil. Então, às vezes, a energia cinética dá valores bem altos mesmo. Tudo bem? Joules. Aqui a gente poderia colocar na base de 10, só para vocês compreenderem. Que número que não é zero? 1. Então, 1 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. 1 vezes 10 é a quinta joule. Outra questão que é interessante, que às vezes aparece, é o megajoule. O que é o mega? É quando ele é 1 milhão. Aqui seria dividido por 1 milhão, para transformar em mega. Daria 0,1 megajoules. Ou às vezes é o kilojoule, que é quando você tem 1000 vezes. Então 100 mil dividido por 1000 vai dar 100. 100 kJ. Então para quem não lembra, o quilo é 1000 vezes maior.
E ômega é 1 milhão de vezes maior. 10 a terceira, 10 a sexta. Poderia ser quilojoule, ômega, joule. O quilo e ômega são prefixos que são usados em várias situações da física. Então não só para energia, né? Quilômetro quer dizer que é vezes o 1000 vezes o metro, né? Que é o sistema internacional. Ok? Então vamos para a próxima resolução aqui que nós temos dentro do próximo energia. Espero que vocês tenham entendido. A primeira energia. Energia cinética. Energia do movimento. A gente vai ver energia potencial gravitacional e energia potencial elástica dentro das resoluções que nós temos previstas para esta videoaula. A energia cinética é a energia do movimento. Então, espero que vocês tenham registrado, copiado aí, visto as dúvidas que vocês têm, né, no caderno. Eu prefiro copiar, porque a gente prefere deixar em arquivo aí. Vocês podem baixar, olhar a hora que vocês quiserem a videoaula. Tem outras videoaulas para vocês assistirem, que vocês podem aprender essa mesma forma. Eu vou de uma forma bem simples, aprendendo parte por parte, sem acelerar a questão de energia, tá bom? Energia potencial gravitacional é o segundo tipo de energia que a gente vai relacionar, tá bom? A energia potencial gravitacional está relacionada à questão de diferença gravitacional, ou seja, basicamente é questão de queda. Quando está caindo algo, tudo bem? Eu tenho energia potencial gravitacional. Está usando essa energia para alguma coisa, ó. Caiu. Isso é energia potencial gravitacional. Ele pode até cair circularmente, né? Com lançamento oblíquo, né? Que se diz, ó, pode cair de um lançamento que seja, ó, horizontal. Mas tem queda, é energia potencial gravitacional. Outra questão, energia, lá quando a gente está trabalhando a questão de hidrelétrica. Ele vai estar movimentando a água, chega no momento que ele tem uma queda d'água, que pode ser natural, ou o homem pode ter colocado uma dinamite lá para abrir, para cair a água. Caiu a água, eu tenho na queda d'água energia potencial. Lá você coloca uma turbina que vai ficar se movimentando. Opa, de novo volta a ter energia cinética. Agora não é energia cinética da água, energia cinética da turbina. E, consequentemente, depois disso, eu tenho lá um rotor que vai ter o eletroímã, algo relacionado a isso, que vai transformar isso em energia elétrica. Tá bom? Então, tem vários tipos de transformação, basicamente, dentro do meio elétrico. Mas vai trabalhar no meio elétrico para ver que é fácil. Um físico, um engenheiro elétrico dentro de uma usina para ver a responsabilidade que tem, todos os cuidados que tem ali, toda a questão prática. É muito interessante visitar uma usina elétrica. Energia potencial gravitacional, a energia relacionada à queda. Então vamos imaginar, primeiro vamos ver a questão da energia potencial gravitacional. A equação é mgh. De novo, energia potencial gravitacional, eu vou chamar de EP. Tá bom? Potencial gravitacional. É energia. Qual que é a unidade mesmo? Joule. Joule. A unidade internacional é o joule. O M, adivinha o que é o M? Massa, medida em quilos. G, aceleração gravitacional. Nós usaremos em todos os problemas a questão da aceleração gravitacional terrestre. É o que o pessoal chama de gravidade. É gravidade. Mas o nome correto é aceleração gravitacional. Por quê? Porque é uma aceleração, né? É uma grandeza física de aceleração. Aceleração gravitacional na Terra, o G vale 10 metros por segundo ao quadrado aproximadamente, visto que tem como determinar isso pela altura, a distância até o centro do nosso planeta. É assim que faz, é assim que determina a questão da aceleração gravitacional. É assim numa outra videoaula que você pode ver de onde tira esse valor exato, 9,831, com altitude zero. Quem está mais longe está do centro terrestre, está com gravidade, cada vez vai diminuindo, porque a distância é maior, mas pouco oscila. A aceleração gravitacional tem como estudar pela lei da gravitação universal de Newton, tá bom?
É uma outra equaçãozinha que a gente trabalha. Aqui a gente arredonda para questão prática, tá bom? Na maior parte dos vestibulares arredondam para 10, porque é fácil multiplicar por 10, multiplicar mentalmente. Fica 9,8, dá mais trabalho, mais difícil, por isso que as pessoas preferem arredondar. Pode usar 9,8, do jeito como vocês preferirem. E o H é a altura da queda, que tem que ser medida em metros. De novo, vamos fazer dois exemplinhos. Primeiro exemplinho no esqueminha. Então uma bola cai de uma altura de 30 metros. Olha só. A bola tem 500 gramas. Eu quero saber qual a energia potencial da queda. Tá bom? Agora, então, para calcular a energia potencial, a gente tem mgh. O G é constante, a gente supôs que está caindo na Terra, como eu disse. Então o G vai valer sempre 10. O M é a massa. Eu tenho a massa? Tenho. 500 gramas é a massa. Detalhe, gramas não é sistema internacional. Sistema internacional é quilo. Eu vou ter que dividir por 1000. Vai dar 0,5 quilos. E o 30 metros é a altura que eu tenho ali. Colocando a equação, energia potencial é igual a mgh. O m é a massa, que vai ser de 0,5. O g é a gravidade, que vale 10. E h é a altura, que vale 30 nesse exercício. Daí é só multiplicar tudo. Ó. Vou cortar aqui, ó, né? Simplificar. 0 com 0, que é 0, eu posso de uma vírgula, um 0 antes, a vírgula com um 0 depois, tentei. Então, 5 vezes 10, 50. 50 vezes 3, 150 joules. Ok? Tranquilo? Então agora vamos analisar a queda de, por um exemplo, ó, um objeto de 30 quilos cai de uma altura de 10 metros. 10 metros, gente, seria um prédio aí normal, assim, de cerca de 3 andares. Então não é tão difícil de cair. É uma altura que é alta, obviamente, mas é uma altura que hoje em dia é encontrada facilmente em sobrados, por um exemplo. Você coloca de vez em quando o primeiro andar só para estacionamento de carro, o segundo andar e o terceiro andar para aproveitamento de espaço. Então tem tranquilamente 10 metros, vários lugares aí você vai encontrar 10 metros de altura dentro de situações práticas. Objeto de 30 quilos também, saco de cimento de 50 quilos, por um exemplo. Então, qual sua energia potencial? Eu nem estou colocando potencial gravitacional, só estou colocando potencial. Por quê? Porque ainda teria a questão de ver a energia potencial elástica, que é a nossa próxima sequência. Mas, geralmente, às vezes eles abreviam, então eu já coloquei ali para você já saber. Tô pegando aqui, colocando uma tintinha, que tá acabando a tinta. Minhas tintas estão acabando. Vamos lá. Qual sua energia potencial gravitacional? Então, a energia potencial gravitacional é determinada pela equação mgh. O m é a massa, que no caso é de, ó, a massa é de 30 quilos.
10 metros é a minha altura. Daí coloca na equação. Massa 30, gravidade 10, altura 10. 30 vezes 10, vezes 10, ó, 3 vezes 1 vezes 1, 3. 1 zero, 2 zeros, 3 zeros. 3.000 joules. Também eu poderia colocar na base de 10. 3 vezes 10 a terceira, porque já que são 3 zeros. Ou 3 quilojoules, já que eu divido por 1000 e transformo em quilo. Estaria certo da mesma forma. Ok, energia potencial gravitacional, gente? Tem alguma pergunta? Então, a energia potencial gravitacional depende da massa, da aceleração gravitacional e da altura. Quanto maior a massa, quanto maior a aceleração gravitacional, ou quanto maior a altura, ela vai ter uma energia potencial maior. É por isso que é um grande problema, por um exemplo, quando tem uma chuva de granizo, vem de nuvens que vêm muito altas com massa muito grande, principalmente de granizo. Então, quando as pedras são grandes, elas acabam caindo e causando uma devastação bem grande. A gente vai ver a situação ali. Tem uma perguntinha que é normal que o pessoal de física, olha, até da faculdade pergunta. É seguro cair? Imagine a chuva. E a chuva cai uma gotícula de água de uma massa pequena, mas cai de uma altura de cerca de 1.700 metros, que é as formações de nuvem normalmente, em média. Daí 1.700 metros. É seguro andar em dia de chuva? Você vai ver a energia, você vai ver a velocidade que ele chega ali. Você vai ver que vai dar uma velocidade bem alta ali, né? Com que ele chega. E na teoria, e uma energia bem grande. Então seria inseguro você andar, porque teria que andar de capacete para não, né? Inseguro. Mas, claro, a gente tem as forças dissipativas. Por que a gotícula de ar, a gotícula de água, quando chove, tem aquele formato, né? Por quê? Por causa da aceleração gravitacional. Então, é porque está tendo uma resistência do ar ali também. Então, por causa disso que a gente tem aquele formato de gotícula. Lá no espaço, vocês podem ver como é que eles tomam leite. As gotas são daquele formato? Não, são circulares. Porque não tem a questão gravitacional, não tem resistência do ar, não tem nada que vai dar aquele formato característico da gota, né? Então, para vocês verem como tem várias. Vocês nunca pensaram, talvez. Mas por que a gota tem aquele formato? Agora estava gotejando, devia ter um filme focado para vocês, só uma gota caindo aqui. Porque é assim, a questão gravitacional influencia diretamente no nosso dia a dia e não tem como fugir disso. Então nós estamos intrinsecamente interligados com a energia de potencial gravitacional. Terceira energia, energia potencial. Apaguei o potencial, nem precisava. Potencial elástica. Determinado pela equação energia potencial elástica. K x² dividido por 2. O que é energia M? Eu coloco energia elástica como energia potencial elástica como energia EM. Vou colocar aqui, ó. Aqui meu canetão tá. Vamos abreviar. O K é a chamada constante de Mola, que a unidade no sistema internacional vai ser Newton metro. Já o X é o deslocamento, a deformação da mola. Que tem que ser em metros para sair no sistema internacional. E é essa a unidade, a equação da energia elástica, tá bom? Vamos pegar um exemplo então. Eu tenho uma mola aqui, ó. A mola, quando ela está esticada, ela tem 50 centímetros. Mas eu vou comprimir ela para 30 centímetros. Eu quero saber qual a energia elástica se ela tem uma constante de mola de 30 newtons metro. Bom, quanto que vai ser ali?
Então, aqui, gente, a gente vai ter que trabalhar com a questão da deformação. O que é a deformação? É a diferença que ele tem dela esticada e ela contraída. Então, aqui no caso, eu faço 50 menos 30, tá bom? Então, o x vai ser 50 menos 30, que vai dar 20 centímetros. O x vai dar 0,2 metros. Porque você sabe que para transformar de centímetro para metro, divide por 100 e tem que estar em metros. Agora eu coloco na fórmula da energia elástica. Energia potencial elástica. O K é 30. Vou copiar novamente a fórmula. K x quadrado dividido por 2. Energia elástica é igual. Quanto que vale o K? 30. Quanto que vale o X? 0,2 ao quadrado dividido por 2. Vou fazer aqui do ladinho. Energia elástica é igual. Primeiro ao quadrado novamente. 0,2 ao quadrado é 0,04. Aqui novamente, ó. Corta 0, simplifica. 3 vezes 0,4 vai dar 1,2. 1,2 dividido por 2, que vai dar 0,6 joule. Energia pequena, porque é uma partícula. Ó, aqui vocês podem ver que não depende da qual comprimiu, não depende da massa. Depende da constante de mola quando deformou essa superfície, esse tipo de produto que era elástico, tá bom? Então assim a gente vai determinando. O corpo sendo elástico, ele tem uma certa deformidade, uma deformação que tenha com relação à compressão, e assim a gente determina a questão elástica, tá bom? Vou fazer um segundo exemplo aqui. O canetão não está ajudando. Pula-pula tem constante de mola 300 Newton metro e é deformado por 10 centímetros. Qual sua energia potencial elástica? O canetão tá acabando, gente. A tinta vou ter que comprar mais canetão, próxima vídeo aula. Então, aqui eu tenho a energia potencial elástica relacionada aqui, né? Então eu posso pedir energia potencial elástica, ou eu posso também, claro, determinar, vamos ver se aqui escrever melhorzinho. Eu posso determinar a energia potencial elástica pela equação. M é igual a K x quadrado dividido por 2. Vamos tirar os dados. Um pula-pula tem constante de mola, então constante de mola 300 Newton metro. Ele é deformado por 10 centímetros. 10 centímetros. Deformação. Não pode ser em centímetro, tem que dividir por 100. Vai ficar 0,1 metro. E eu quero qual a energia elástica. Substituindo na equação. Energia elástica é igual a K, que é 300, vezes o x, que é 0,1 ao quadrado, dividido por 2. Vocês podem ver que não depende do tamanho da pessoa que está pulando no pula-pula. Depende é a questão da energia elástica do pula-pula. Ah, mas na prática depende, porque na prática a gente está relacionando outras grandezas ali quando você está pulando. Inclusive a transformação da energia potencial do pula-pula está pulando, tanto a energia potencial gravitacional com relação à energia potencial elástica. A gente vai ver a conversão na próxima videoaula. Simplificando, fazendo a continha aqui, desculpa, falta o ao quadrado. 300
0,1 ao quadrado é 0,01. Simplifica, vai dar 3 vezes 1, 3, dividido por 2, que vai dar 1,5 já. Beleza, gente? Vamos encerrar aqui então a videoaula. Então é o seguinte, só concluindo aqui. Então, a energia elástica ela vai depender da constante de mola, do x, que é a deformação da mola, e para isso nós chegamos na equação. Então, quanto maior a deformação, quanto maior a constante de mola que cada superfície elástica vai ter ali, maior a questão da sua energia potencial elástica envolvida. Beleza? Até mais!